Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade às nossas aulas dessa feita. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 11 para acompanhar a leitura do texto. Estamos ainda naquele tema, a liderança madura, igreja madura. Capítulo 12 da revista Padrão de Qualidade para a Liderança da Igreja. 2 Coríntios capítulo 11, veja comigo o que diz o texto sagrado. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós insensatos, boamente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Pois 3 vezes fui trigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, a que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Que enfraquece, que também eu não enfraqueça. Que se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santíssimo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pela vida da tua igreja. O Senhor tem nos abençoado de maneira tão abundante, Pai, em meio a um ano, a tempos tão difíceis, Senhor, em meio a essa crise global. Mas o Senhor tem sustentado a sua igreja.
O Senhor tem sido provedor, Pai, um Deus provedor. Um Deus que tem cuidado dos seus filhos, das famílias, nossa igreja, e tem nos abençoado de todas as formas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é zeloso para com a sua igreja, o Senhor nos cuida de nós e nos ajude, Pai, nesse momento também a recebermos esse alimento espiritual e compreendermos essa aula para a edificação do Teu corpo, para a glória do Teu nome. É o que nós te rogamos, Pai. Me ajuda a falar com clareza aos irmãos. Ilumina, Pai, com Teu Santo Espírito as nossas mentes. É o que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós já introduzimos essa aula, nós falamos acerca de como é difícil essa questão da liderança, a importância de termos uma liderança madura para que a igreja seja madura. E nós vimos que na igreja de Corinto, né, o apóstolo Paulo apresenta aqui que haviam falsos mestres que pareciam liderar a igreja de maneira bem distinta do padrão aprovado nas Escrituras. E ainda hoje, meus irmãos, esses problemas desde a antiguidade perpassam a nossa igreja hoje. Só olhar no mundo afora, a nossa vizinhança, ao nosso lado, na televisão, tem tantos falsos pregadores, falsos mestres, falsos apóstolos que tentam minar a fé, o evangelho genuíno, verdadeiro. Louvado seja o Senhor, porque em nossa igreja há homens fiéis, líderes fiéis, presbíteros que se dedicam à oração e à palavra e ao cuidado do rebanho, juntamente comigo, como pastor da igreja. E nós podemos louvar a Deus por isso, mas infelizmente, irmãos, à nossa volta, a realidade nem sempre é a mesma. Nossa volta tem muitos lobos infiltrados, tem muitos falsos pregadores do Evangelho. E eles vêm com meias verdades que parecem verdade, que enganam, que têm aparência, têm formosura, mas no fim vão conduzir à morte, vão conduzir ao pecado, vão conduzir ao desagrado de Deus, porque o que eles pregam não é integralmente aquilo que Deus diz em sua palavra. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Ouvir a voz dos nossos líderes, ouvir a voz do seu pastor, daqueles que estão cuidando da igreja do Senhor. E nós vimos, irmãos, que Paulo, o segundo ponto é que ele era um insuportável Paulo, né? Então, muitas vezes, parece que líderes sérios vão ser vistos também dessa maneira, justamente por pegar no pé algumas vezes e para o seu bem, para o bem da igreja, e orientar e exortar. Veja que Paulo está aqui exortando os coríntios quanto ao que eles estavam vivenciando naquele tempo. Como é que vocês suportam, como é que vocês toleram alguém que está pregando uma doutrina errada, que está pregando algo que não é bíblico, que está ensinando o povo de maneira errada. Isso vai conduzir o rebanho todo para o abismo. Nós devemos levar isso muito a sério, irmãos. E nós vimos no terceiro ponto também que responsável pela igreja. Então, essa liderança madura, ela tem que encarar isso, ela tem que ter isso em mente, que ela é responsável. Ela tem essa responsabilidade de cuidar do rebanho. Nós vimos o verso 2, zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo que é Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Apresentar a igreja pura diante do Senhor. Para apresentar, preservar, usar todos os nossos esforços, gastar todas as nossas energias para preservar a noiva do Cordeiro. Para preservá-la pura, imaculada, para quando o noivo vier, o esposo que é Cristo, ele vai então buscar a sua igreja, resgatar a sua igreja, tirar desse mundo vil.
Então nós vemos que a igreja de Cristo ela é tratada em outros lugares do Novo Testamento como uma noiva de Cristo. Esse termo é frequente, nós vimos Efésios capítulo 5, nós vimos também na última aula Apocalipse 19, 7. E vejam, irmãos, essa imagem não era novidade. A novidade foi o apóstolo se apresentar como o pai da noiva. Em outras ocasiões, o apóstolo fala de si mesmo como um pai espiritual, por exemplo, para Timóteo. Veja comigo 1 Timóteo 1:2. 1 Timóteo, no capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Verso 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam a maneira amorosa, carinhosa, a honra, né? E a responsabilidade que Paulo demonstra aqui quando ele se dirige a Timóteo e ele diz: meu verdadeiro filho na fé. O velho apóstolo Paulo, ele tinha esse amor, esse carinho por aqueles a quem ele havia pregado o evangelho. Ele os tratava como filhos, ele se considerava como um pai espiritual. E nós podemos dizer que os líderes são, de certa forma, pais espirituais dentro da igreja. Eles devem olhar para a igreja como seus filhos e filhas na fé, como pessoas que estão ali, precisam ser lideradas, precisam ser instruídas, precisam ser apacentadas, precisam ser guiadas no caminho. Interessante, irmãos, me lembra a figura do pastor, né? Ele, lá no Salmo 23, ele tem aquele cajado e ele vai guiando as ovelhas no meio de todo aquele percurso de montanhas, de vales, de perigos. E às vezes a ovelha, quando ia se desviar do caminho, o pastor ia lá com o cajado e trazia ela de volta. E ele botava ela no prumo de novo. E um pai, todo verdadeiro pai, ele tem esse sentimento, ele tem esse amor pelos seus filhos. Um pai verdadeiro, ele guia o seu filho no bom caminho. Ele não quer que seu filho se perca nesse mundo. O apóstolo Paulo tinha esse mesmo sentimento para com a igreja de Corinto, assim como ele demonstra a Timóteo, também em Tito. Se você olhar comigo, Tito, avança um pouquinho, capítulo 1, verso 4, né? Se você olhar o verso de 1 a 4, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verso 4, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então ele expressa aqui o mesmo sentimento por Tito, meu filho, um verdadeiro filho na fé. Mas ele nunca usa a linguagem empregada nesta passagem, né? Essa imagem do orgulhoso pai de uma bela jovem transmite maravilhosamente seu amor e zelo para com os coríntios. Ao tratar a igreja de Corinto, irmãos, como uma noiva que precisa da proteção de seu pai, Paulo está indicando aos novos cristãos sua vulnerabilidade perante os que os enganariam e corromperiam, aqueles falsos mestres. Paulo assume uma responsabilidade de zelo para essas pessoas em Corinto, porque ele é seu pai espiritual. Os alertas do apóstolo Paulo indicam que seus medos não são apenas ciúme paterno. Há um perigo real na igreja de Corinto. O apóstolo se volta para o começo da história humana e ele compara, lá no verso 3, né? E ele compara a situação da igreja com Eva no jardim.
Ambas foram seduzidas e se desviaram da devoção completa ao Senhor. Você vai lembrar disso quando, em Gênesis, a serpente enganou Eva, distorcendo a verdade de Deus, usando uma meia-verdade, confundindo a mente de Eva, colocando dúvida no seu coração, colocando a sua fé em dúvida. Foi assim mesmo que Deus disse: se você comer do fruto, você morrerá. Não foi isso que Deus disse. Então a serpente engana Eva, lá no jardim, e nós sabemos o fim da história. E a mesma coisa, irmãos, vejam, esses falsos mestres o fazem. Eles distorcem a verdade e a tornam em mentira. Porque ou pregamos a verdade ou pregamos uma mentira. Não existe meia verdade, não existe meio termo, não existe o morno. O Senhor Jesus disse: ou é quente ou é frio. O morno vomitar-te-ei da minha boca. Reflita sobre isso, meu irmão, sobre o que você tem ouvido, sobre as coisas para as quais você tem dado atenção e ao modo como você está vivendo hoje. Não existe morno para o Senhor. O Senhor abomina, o Senhor rejeita. Ou estamos completamente integrados, comprometidos com a palavra de Deus, ou nós estamos vivendo outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Pai, a termos maturidade nesse ponto e vivermos a tua palavra em toda a sua integralidade. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, glorifica o teu nome no meio do teu povo. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.